Então, a gente vai agora olhar para essa carta aos Gálatas. E aí, se você puder deixar a sua Bíblia aí, não sei como é que você tem feito para acompanhar. Se você puder ficar com a Bíblia aberta na carta aos Gálatas e ao mesmo tempo acompanhar o slide pelo telão. Se der algum problema no telão, aí a gente recorre ao arquivo aí que a gente recebeu, provavelmente, né, da apresentação. Mas Deus queira que tudo funcione bem e a gente consiga compreender aí da melhor maneira possível. Se funcionar, aí. Novo Testamento que a gente está, você já compreendeu isso perfeitamente. Aí, não é só com você não, hein, Marcão? Tem um problema comigo também. Somente Cristo. A gente vai perceber que a carta aos Gálatas vai ser uma defesa do apóstolo Paulo da suficiência do sacrifício de Jesus para a nossa salvação. Então, o que Paulo vai tentar dizer para a igreja é o seguinte: olha, vocês estão achando que vocês vão seguir as leis judaicas e que isso pode contribuir de alguma forma para que vocês sejam aceitos diante de Deus, mas o verdadeiro evangelho, que é o único evangelho, diz exatamente o oposto. Vocês não precisam de Cristo mais alguma coisa, vocês precisam de Cristo somente para alcançarem a salvação. E por isso essa é a carta libertadora aí para a gente, esse evangelho de libertação. Aprendi em São Gonçalo a bater nas coisas, ó. Televisão, né? Tudo que dá defeito, você dá uma batida, funciona. Ó, carta aos Gálatas, a gente vai ver essa sequência aí. A gente vai falar primeiro da autoria, e depois a gente vai falar do contexto histórico, literário e a mensagem em si. A gente vai tentar fazer essa sequência. Aí o filme que Charles comentou, um filme que eu não assisti. Então, não sei, quem assistiu esse filme aí? Quem? Pô, maneiro? Top mesmo, é? Eu tenho problema com filme, porque eu sempre acho filme ruim, eu sou meio problemático. Ainda mais se for da Bíblia, assim, aí que não tem como me agradar, só eu mesmo fazendo o próprio filme, que eu acho que vai ficar certinho mesmo. Então, ainda não assisti, mas aí, né, a gente vai ver ali, tá Paulo e Lucas ali, né? Eu acho que o Jim Caviezel faz o Lucas, é isso? Pô. E é isso, exatamente. Foi o ator, né, que tinha feito Jesus lá no filme do Mel Gibson. Exatamente. Pô, agora funcionou, hein, Léo? Show! Na linha do tempo, o que a gente tem? Provavelmente a gente está próximo do ano 50. Então, Jesus ele vai morrer próximo do ano 30. E a gente está próximo do ano 50 porque no meio dessas discussões que vai acontecer esse concílio de Jerusalém, que você vai ter essa descrição no capítulo 15 do livro de Atos. Beleza? Então, assim, já tem 20 anos aí que a igreja começa a ser estabelecida pelos apóstolos e começa a ter uma reação dentro do judaísmo em relação à igreja. Uma fotografia aí desse concílio foi tirada, você vê, colorida e tudo. Poxa, acho que a próxima vai funcionar mais, ó. Localização. Parece que não se trata de uma igreja específica, mas de uma região. Então, Paulo está escrevendo para várias igrejas de uma mesma região que estão vivendo o mesmo problema. Aparentemente, essa região tinha sido colonizada por um povo que vivia no que hoje seria a Bélgica. Esse povo vai migrar para a Ásia Menor. E aí ele chega nessa região aí, que é a região da Turquia. E esse povo era um povo que gostava de se envolver em guerras. Mas é interessante que esse povo, ele, segundo os historiadores, ele também mudava de lado no meio das guerras. Então, assim, eles faziam acordos com um povo para lutar do lado desse povo. E durante a batalha, se o adversário oferecesse mais dinheiro, eles tranquilamente trocavam de lado, mudavam de ideia, iam lutar agora do lado do adversário. Se tivesse uma
contrapartida eles voltavam de novo. Então era um pessoal que historicamente mudava de ideia. Talvez de Brasília, né? Talvez. Então eles mudavam de ideia assim com frequência. E parece que Paulo faz esse tipo de referência na carta, porque os Gálatas vão realmente, aparentemente, mudar de ideia com uma certa facilidade. Aí Roma chega, domina aquele território, o território fica um pouco independente, mas até que fica subjugado completamente ao Império Romano. E a gente vai ver que Paulo visita essa região várias vezes. Então, na verdade, é a única região que Paulo passa todas as vezes em que ele faz uma viagem missionária. Então, a presença de Paulo ali, né, levando o Evangelho de Jesus, é marcante. A gente tem um mapa que eu desenhei à mão, ó, deu ficou horrível, mas tudo bem. Por isso que, viu, não tem muito o arquivo que eu mandei para vocês, vocês vão ver. Ele abre rapidinho, que um desenho que eu fiz. Aí, ainda escrevi em latim ali bonito para você. Aí verde ali no meio tá Galátia ali, que é Galácia, que é essa região aí dos Gálatas, que a gente vai ver agora no mapa. Esse não fui eu não, né? Já está mais bonitinho. Região da Turquia, aí a cidade seria essa cidade de Ankara. Alguém já visitou essa cidade aí alguma vez? Pô, ninguém. O que é... Aí tá vendo, Istambul ali, né? A capital, aí um pouco mais pro ladinho, Ankara. Parece que essa cidade hoje é muito desenvolvida, muito bonita. O que é triste dessa história, né, é que no berço do cristianismo, onde o cristianismo nasceu, você não vê praticamente cristãos mais. Essa região toda ali, você vai ver, ó, Iraque, Síria, Turquia, é composta por muçulmanos, então a fé islâmica dominou essa região. E na Europa, né, que é o segundo passo do cristianismo, a Europa já vive esse momento pós-cristão também. Então, para nossa tristeza aí, saber que essas igrejas morreram. O Martin Lloyd Jones vai dizer que a igreja ela nasce com um DNA da morte nela, e ela vai viver seus dias de ápice e tal, mas um dia ela morre. A igreja local, né, nessas regiões, e a gente sabe que a igreja já realmente está totalmente morta assim na Turquia. É raro você ver uma igreja aberta. Parece que na Turquia não tem uma lei que especifique que você não possa ter outra religião. Então, assim, não está escrito na legislação dos caras que você é obrigado a ser muçulmano. Mas na prática é quase isso, entendeu? Vai ser outra coisa que não seja muçulmano, entendeu? Tenta exercer sua liberdade na Turquia para você ver o que vai te acontecer. Então, os caras vão te perseguir mesmo. Então, dificilmente a igreja consegue, apesar de aparentemente na lei não ter uma proibição, a igreja consegue prosperar. As poucas igrejas cristãs que ainda existem na Turquia, elas abrem em raras datas do ano, então você vai ver igrejas assim, que elas funcionam só na Páscoa e no Natal, e aí você tem um calendário assim, 7 vezes que a igreja abre. Fora isso, a igreja não vai conseguir sobreviver nesse local. Então, um local de perseguição velada, não é uma perseguição esclarecida na letra da lei, mas é uma perseguição que ocorre dentro daquela cultura ali, infelizmente. Contexto histórico, então, Paulo vai fazer a primeira viagem dele, né, para aquela região, e aí tem um grupo de judeus que resolve, depois dessa primeira viagem de Paulo, chegar a essa região, e esse grupo de judeus vai dizer que o que Paulo pregou para eles não era suficiente. Então a história é a seguinte: Paulo foi lá, plantou uma igreja naquele lugar e foi continuar sua obra missionária em outros locais. E aí quando Paulo sai, vem um grupo de pessoas que se dizem judeus de Jerusalém, e esse grupo chega nesse lugar e diz assim: olha, vocês acreditaram no que Paulo falou, só que Paulo não explicou para vocês a história toda não. Paulo falou uma parte da história. A segunda parte da história a gente vai falar para vocês. E parece que esse grupo vai até colocar em jogo o apostolado do Paulo. Não é à toa que a gente vai ver que ele vai fazer uma defesa do seu apostolado, ele vai dizer por que ele é apóstolo e tal. E esse grupo vai dizer assim: ó, a gente tem que aprender a ser cristão com os caras que estão lá em Jerusalém.
E a gente tem que agora começar a seguir o que a lei de Moisés determinou para a gente. Então a gente tem que agora circuncidar vocês. Vocês vão guardar o sábado e guardar todas as festas judaicas. E vocês vão seguir as leis dietéticas também dos judeus. É assim que vocês vão ser aceitos diante de Deus. E aí Paulo vai perceber que, poxa, obviamente isso corromperia, né, tanto a autoridade do apóstolo Paulo, quanto acrescentaria alguma coisa ao evangelho de Jesus Cristo. E aí Paulo vai perceber que esse acréscimo é uma ofensa gravíssima. Esse que é o detalhe. Às vezes a gente acha que os acréscimos não são tão significativos e importantes, mas esse, por se tratar de uma doutrina fundamental que fala da salvação, Paulo vai, poxa, tentar agir assim, com toda a força. A gente está diante de uma carta, então a gente tem um gênero chamado gênero epistolar. Aí esse gênero, você tem que levar isso em consideração. Então é uma carta escrita para um público específico, como resposta de um contexto específico. Às vezes o público, ele vai ser um pouco genérico, como o Marcão tentou explicar aqui na carta aos Romanos, Paulo não conhecia. Ele imagina um leitor ideal e ele dialoga com esse leitor imaginário. No caso dessa epístola em especial, como na carta aos Coríntios, ou nas cartas aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele vai falar com interlocutores que ele conhece. Então, ele está falando para uma igreja local, de problemas específicos daquela igreja local. Tudo bem, dentro desse contexto. Então, por isso que quando a gente lê lá a carta aos Coríntios e diz para a mulher usar véu, você tem que olhar para o contexto daquela igreja local e tentar ver qual é a situação. Ou, Paulo dizendo que a mulher não deveria falar no culto, né, mas esperar para em casa tirar dúvida com seu marido. Aquilo é uma carta endereçada para aquele contexto específico. Então, o que estava acontecendo ali naquela igreja? Estava acontecendo que as pessoas estavam atrapalhando a ordem do culto. Então, é por isso que Paulo está fazendo aquela recomendação. Na carta aos Gálatas, apesar de ser uma carta também, né, voltada para um público específico, Paulo vai tratar da doutrina fundamental à fé cristã, que é a justificação somente pela fé. Então, essa carta é muito aplicável, assim, à nossa vida. Se a gente pudesse fazer uma sequência aí, não sei se isso é pertinente, de importância, essa daqui está entre as mais importantes, com certeza. Para você ter ideia, Lutero disse que se casou com essa carta. Ele chamava a carta aos Gálatas de Catarina, que era o nome da esposa dele. Ele chamava essa carta de Minha Catarina. Ele amava tanto essa carta, que ele disse que ele se casou com essa carta, porque ele foi liberto por essa carta. E a carta aos Romanos, né? Ele foi liberto de toda a idolatria e de toda a culpa que ele sentia diante de Deus. Então, essa é uma carta libertadora para a gente. Acho que a gente tem que fazer como Lutero, a gente tem que se casar com esse texto aqui e ficar ancorado nessa verdade. O esboço da carta é o seguinte: essa é uma carta de antíteses. Então, você tem que ler esse texto com essa configuração. Parece que isso é uma linha de pensamento entre os judeus. Então, assim, a gente que é ocidental, sei lá o quê, ultra moderno, pós-moderno, século 21 do Brasil, a gente costuma ter pensamentos que dialogam com uma filosofia de modo diferente. A gente tenta achar caminhos do meio, às vezes, a gente fala assim, vamos buscar uma linha média. Nesse tipo de raciocínio não tem caminho do meio, não tem linha média, não tem interseção, é A ou B, é sim ou não. É nesse sentido que Paulo está fazendo essa estrutura de carta. Então a gente vai ter 3 antíteses aí, que é o verdadeiro evangelho e o outro evangelho, é um contrário ao outro. A segunda antítese que a gente vai ver é entre Sara e Agar, uma contrária à outra. E a terceira antítese aí que a gente vai ver entre espírito e carne, um contrário ao outro. Então, são literalmente opostos. Eles não se misturam, beleza? É assim que a gente vai ter que encarar esse texto. Os temas doutrinais aí que são marcantes. A gente tem a liberdade em Cristo, né, pela carta, e pois o Evangelho é redenção. Então, o Evangelho vai chamar a gente para nascer de novo e vai garantir que a gente vai chegar a ser reconhecido como filho de Deus, e a gente vai ser
glorificado no final dessa história. A gente vai receber um corpo glorificado, é o que a Bíblia promete para a gente. Como é exatamente a gente não sabe, mas a gente sabe que isso vai acontecer. A gente percebe a suficiência de Jesus Cristo, que o Evangelho é Jesus somente, a justificação pela graça mediante a fé, que é o que vai ser defendido principalmente, e esse sacrifício substitutivo de Jesus, ou seja, Jesus tomou o nosso lugar. O nome disso é substituição penal. A pena era nossa. Jesus disse: eu pagarei o preço dessa pena. Amém? Poxa, amém. Tem um filme aí chamado Jogos Vorazes. O pessoal me deu essa instrução aí ontem também. Sabe qual é Jogos Vorazes? O filme é ruim também, tudo bem? Mas, só para ilustrar, tem uma parte do filme que é assim, vocês lembram desse? Que as pessoas são recrutadas para um reality show, aí nesse show elas vão lutar uma contra as outras, aí vai morrer. É a história. E aí, no primeiro sorteio que tem lá, uma menininha vai ser recrutada. Só que quando a menininha vai para morrer, o que a irmãzinha dela faz? Não, eu vou no lugar da minha irmã. Ela se oferece para ir para aquele negócio, para morrer no lugar da irmã. É exatamente isso que Jesus fez por nós, cara. A gente não merecia nada. Jesus resolveu dar a sua vida em favor dos seus amigos. E ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Poxa, isso é bonito demais. Obrigado, aleluia. Acorda aí, Moisés está falando para você. Acorda aí. Acorda aí. Todo mundo. Gálatas hoje. O que a mensagem de Gálatas vai tentar dizer para a gente? O que a gente vai fazer assim, para você entender? Eu vou fazer essa visão panorâmica, aí daqui a pouco eu vou tentar entrar no texto com vocês assim, a gente vai olhar capítulo por capítulo, pode ser? Como a carta é curtinha, se você me permitir, a gente vai fazer assim. Eu sempre gosto de ler mesmo o texto, eu tenho esse problema. Eu como aluno, o professor vai falando as coisas, eu não gosto tanto. E eu sou professor, e falo muito. E aí, eu gosto quando o professor para e olha para o texto, aí assim, poxa, é a parte que eu mais curto. Então, não sei se você vai gostar não, mas eu vou fazer isso também. Nessa carta a gente vai ver que não há cooperação para a salvação. Então, não é nem 50% Jesus, 50% eu, nem 99% Jesus, 1% eu. É 100% Jesus. Poxa, isso é libertador, né? Isso é libertador. Isso tira um peso das nossas costas, né? A gente saber que a gente foi aceito pela obra de Jesus e a gente foi aceito pelo sacrifício perfeito dele e que a gente não precisa fazer nada para que a gente seja aceito, porque a gente já foi aceito pelo sacrifício de Jesus. Poxa, aleluia. Ele nos amou enquanto ainda éramos pecadores. A gente vai perceber que a salvação é assim monergística. O que significa isso? Que parte de um só, beleza? É força de um só, que parte de Deus a salvação para a gente. No que se refere à salvação, a obra de Cristo é totalmente suficiente, e aquele que é justificado por Jesus é declarado justo diante de Deus. Então foi isso que aconteceu. Houve um julgamento, Jesus pagou o preço da nossa dívida, e Deus nos declarou justos. A gente ouviu isso no Evangelho de Jesus, beleza? Nós fomos declarados justos. Não é uma questão de embargo protelatório, não é recurso de segunda instância, não, cara. É sentença final, beleza? Você não é, bandido e está do lado de fora. Não, a parada aqui é a seguinte, você foi declarado justo diante de Deus. Justo para sempre. Poxa, você nem sabe do que eu estava falando nessa hora, né? De recurso, de embargo. Poxa, amém. Então a gente tem uma equação aí, você que é da área de exatas. Quem curte aí matemática aí, alguém? Uma pessoa só. Não, tem mais, estou brincando. E que isso, bastante gente. Por que, gente? Vocês gostam disso? Tem uma equação aí pra gente,
Vamos orar, exatamente, vamos orar. É o que está acontecendo. Pô, tem um colega aí que está estudando, falou, vou ter prova difícil na faculdade, vou ter que estudar. Porque está fazendo exatas, né? Aí prova de cálculo. O cara está estudando ponte, aí disse que tem que calcular ponte na mão, assim, para... Ninguém calcula ponte na mão mais, é tudo computador que faz, né? Para que isso, cara? Eu fiz letras, então o que eu fazia? Eu lia um livro, ficava assim... tranquilo, fazia uma prova, escrevia uma opção de doideira, o professor se amarrava, pô, tá muito bom. É isso aí, eu acho que ele nem lia também, né? As equações aí para a gente poder, gravar na nossa mente, ó. Graça, o raciocínio de Paulo é esse, graça mais alguma coisa é falso evangelho. Graça mais obras para salvação é maldição, péssima notícia. O Sproul vai dizer isso, poxa, e ele diz isso, e eu acho impressionante. Ele explicando, ele diz o seguinte, que se a notícia do Evangelho fosse assim, olha, Jesus fez uma parte, agora você faz a sua, poxa, isso não poderia ser chamado Evangelho, porque Evangelho é boa notícia, isso é péssima notícia. Se eu tenho que fazer alguma coisa, ainda que seja 1%, eu vou fracassar. A boa notícia é graça mais nada. Isso é evangelho, boa notícia. Graça mais nada, isso é salvação. Poxa, isso é maravilhoso, maravilhoso. Amém? A gente tem um esquema aí que foi feito pelo John MacArthur. Aí eu copiei aí, não coloquei o crédito dele, mas estou dando aí o crédito para ele. A gente tem dois lados aí, a função da lei e da graça e os efeitos, né, o efeito da lei e da graça. Esse gráfico é todo baseado aí na carta aos Gálatas. Então o gráfico é assim, ó, na função, né, a primeira coluna lá, da lei, baseia-se em obras. Então a gente tem que fazer para ser aceito. A lei vai ser nosso guardião e nosso tutor. A gente vai ver que Paulo vai fazer essas comparações aqui no texto. Então é um guardião como quem guarda uma prisão. E é um tutor, que é um tipo de tutor que era contratado. E nas imagens, esse tutor tinha uma vara na mão. Então era assim, era como se fosse um educador contratado, para se você fizer errado, ele te dá uma varetada. Alguns pais fazem isso ainda hoje. Ainda existe esse sistema hoje, né? Tem filho, né, que merece. Pô, com certeza. Com certeza tem. Já vi 2 desse tamanho assim. Dá graça, tadinho, né? Vou te levar lá em casa, você ficar com eles gritando na sua cabeça lá, uma semana, você vê. Dá graça, baseia-se na fé, está centrado em Cristo, e Cristo dá esse nosso certificado de liberdade. Então, a imagem que Paulo faz é a seguinte, quando você é menor de idade, você teria esse tutor te corrigindo, te batendo. Mas quando você atingisse a maturidade, você seria liberto desse tutor. A maturidade é a graça de Deus. Então a gente não precisa mais desse tutor batendo na gente. A gente recebeu um certificado que a gente agora é totalmente livre. Nos efeitos aí, as obras nos colocam debaixo de maldição. Essa escolha que os Gálatas têm que fazer. Vocês querem ser salvos pelas obras? Então vocês agora estão debaixo de maldição. Paulo vai dizer que Jesus se tornou maldição no nosso lugar na cruz do Calvário. A lei, ela deveria nos guardar para a fé. Esse é um detalhe interessante, para você entender o que está se dizendo. Uma vez perguntaram para John Wesley como é que ele fazia para evangelizar nas cidades em que ele não conhecia as pessoas. John Wesley viajou muito, né, um dos maiores evangelistas aí da história. E aí Wesley falou assim, eu chego na cidade e eu começo pregando a lei. E eu falo que o cara tem que fazer, e digo o que é a lei de Deus, e falo dos mandamentos, e falo da interpretação da lei, poxa, em Jesus Cristo, porque o que Jesus vai fazer?
Em vez de aliviar a lei, ele vai dar um apertão na lei. Quando você lê o Sermão do Monte, você vê que a lei é muito mais complicada de se cumprir e totalmente impossível do que o que estava lá em Moisés. Porque o que Jesus vai dizer? O que a lei disse? Eu, porém, vos digo. Aí, quando eu, porém, vos digo, ele aperta. Não é isso? O que a lei disse? Não matarás. Eu, porém, vos digo. Se você odiar o seu irmão e querer fazer... se a lei diz, não adulterarás. Se você pensar em adulterar, se você desejar adulterar, percebe? Então, o que Jesus faz no Sermão da Montanha? Ele prova para o povo que a lei é muito mais impossível do que já era de ser cumprida. O Wesley, então, ele prega a lei para as pessoas perceberem que as pessoas não têm condições de serem salvas pela lei. E ele diz assim, e aí quando o pessoal está chorando, percebendo assim que o caminho é o inferno, o caminho é perdição, aí sim ele fala da graça de Deus. Eu, em parte, acho que o Wesley está certo. Eu acho que muitas vezes a gente recebeu a mensagem da graça de Deus antes de ter recebido a mensagem da lei e do juízo, da justiça e do juízo. Quando você fala que o cara vai ser salvo, o cara se pergunta assim, mas salvo de quê? Minha vida está tranquila. Entende? Eu sou uma pessoa boa. A maioria se considera bom, cara, a grande maioria. Eu trabalhei com presidiários, os caras se consideram... Presidiário, beleza? Traficante de drogas, os caras se achavam justos. Se você conversasse com eles, eles tinham um papo político sinistro lá para dizer que eles estavam certos. Eles estavam fazendo divisão de renda, distribuição social. Eles eram bons. A lei tem que mostrar para a gente que a gente, na verdade, fez tudo errado. E quem transgride um só mandamento, transgride toda a lei. A lei, então, vai nos levar a Cristo. Questão da graça. Justifica-nos perante a fé, fé somente. Esse foi o tema da Reforma Protestante. Cristo vive em nós, então, a partir disso. E a gente é adotado como filho e como herdeiro. Aleluia. Existe, porém, um perigo, que é o perigo do antinomismo. O que significa isso? É tipo assim, eu achar que, então beleza, você está falando que eu fui liberto, então eu agora posso fazer o que eu quiser da minha vida, viver do modo mais torpe possível e me afundar em pecado, porque, Cristo já fez tudo, eu não preciso fazer nada e está tudo tranquilo. A gente vai perceber que Paulo vai defender essa ideia, que a gente foi justificado, que os justificados foram justificados para a vida no Espírito. Tudo bem? E apresentam ao longo da vida o fruto do Espírito. Então, essa é a tese que Paulo defende. Então, a tese que Paulo defende é a seguinte, a gente foi justificado por Jesus Cristo. Mas a gente agora é justificado para viver essa vida no Espírito e não na carne. E aí ele vai fazer um bloco de sequência no capítulo 5, que são as obras da carne e o fruto do Espírito. Tem um livro com esse nome também, do William Barclay, um livro famoso, As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Então ele vai fazer essas duas sequências. E ele quer dizer, na verdade, assim, quem vive pela lei, vive... Antes, quem vive pela lei é filho de Agar e vive na carne. Tudo bem? Quem vive o verdadeiro evangelho de Jesus é filho de Sara e vive no Espírito Santo de Deus. É como se ele fizesse duas colunas no texto inteiro. É lado A, lado B, ou lado B, lado A, não tem como misturar. Eu trabalhei num presídio que era assim. Tinha dois lados no presídio, lado A, lado B, não podia misturar. Acho que era arriscado isso um pouco. Eu pensava assim, por que não fez dois presídios diferentes? Mas tinha dois lados no presídio, não dava para misturar. Porque tem guerra, né? Então, de um lado ou de outro. Você não está no presídio não, você foi liberto, beleza? Diante da nova natureza, a gente continua sujeito a pecar, obviamente, cometer erros, mas o pecado agora já não mais nos agrada. E, sobretudo, a gente não é mais escravo do pecado. Antes, a gente era escravo do pecado.
Agora não, a gente foi liberto do pecado. Amém? O evangelho da liberdade aí é o evangelho que é traduzido por Paulo aqui em Gálatas. Aí o que eu vou te convidar? Abrir Gálatas aí e a gente vai dar um breve mergulho aí para ver se você consegue entender um panorama rápido aí, passo a passo, pode ser? Essa carta é interessante que no capítulo 1, se você puder colocar no capítulo 1, no início Paulo se apresenta como apóstolo, ele diz que ele não depende dos homens para ser apóstolo, e ele vai fazer uma saudação breve à igreja, e ele já vai chegar no verso 6, dizendo assim, ó, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou da graça tal. Esse abandonando tem o sentido de deserção. É a metáfora que ele deve estar fazendo com essa tradição desse povo, de mudar de lado no meio de uma guerra. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, quem pagasse mais, eles trocavam de lado. Então, o que é interessante nessa carta é que Paulo não faz elogio algum nessa carta. É só pressão. Ele já chega, poxa, falando que ele está admirado pelo fato deles terem abandonado o evangelho por outro evangelho. Esse outro evangelho significaria falso evangelho. O que é o outro evangelho? Jesus mais alguma coisa. Ainda que tenha Jesus ali pintado nesse evangelho, se você acrescenta mais alguma coisa para a salvação, Paulo vai dizer que isso é falso evangelho. E o que é interessante, Paulo vai dizer que esse falso evangelho tem que ser amaldiçoado. O Stott vai dizer que só quem ama a Cristo com maturidade vai conseguir compreender a maldição que Paulo faz. Porque o que está em jogo aqui, meu amigo, não é simplesmente a opinião de A ou B, é a vida eterna de centenas de pessoas. Então tem um líder nessa igreja, algumas pessoas que se apresentaram como líderes, e elas estão dizendo que agora, para que aqueles homens fossem salvos, eles tinham que ser circuncidados, tinham que guardar o sábado, tinham que fazer dieta. Paulo percebe que isso não é um acréscimo simples, que isso não pode ser negociado, isso é heresia. Paulo percebe que isso daqui vai levar as pessoas ao inferno. Então Paulo vai amaldiçoar essas pessoas nesse capítulo 1. Paulo vai defender o seu chamado dos versos 11 ao 23 aí. E ele vai dizer que quando ele se converte, que ele cai do cavalo, não é isso? Estava lá, não... Quem chegou agora sabe que o pessoal falou que, não caiu do cavalo e tal. Quando Paulo se converte, ele vai para a Arábia e fica 3 anos na Arábia. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, a gente só sabe que ele foi para lá por causa dessa passagem de Gálatas, mas parece que ele vai se dedicar a ler as Escrituras, e durante 3 anos sozinho, Paulo vai receber revelações de Deus, e ele vai compreender plenamente o Evangelho. Ele vai perceber que tudo que estava escrito no Antigo Testamento se cumpriu em Jesus Cristo. E aí depois que ele percebe isso, ele vai para Jerusalém. O Stott vai dizer um negócio muito maneiro. O Stott diz assim, quando Paulo vai para Jerusalém, ele não vai para que os apóstolos reconhecessem que o evangelho dele estava correto. Ele vai para ver se o evangelho dos apóstolos estava correto. Cara, olha só. Entende? Por quê? Porque Paulo tinha plena certeza que Jesus estava demonstrado de modo claro no Antigo Testamento. E ele vai só para ver se os apóstolos estão com o mesmo entendimento que o dele. Ele passa 15 dias com Pedro somente, e ele vai fazer suas viagens aí. É o que a gente vê nesse capítulo 1. Capítulo 2. 14 anos depois, Paulo vai voltar a Jerusalém com Barnabé, estrategicamente com Tito. Cara, sabe o que Paulo faz? Aí quando começa essa história de que, poxa, a igreja nasceu, né, no meio, a igreja de Jesus, no meio dos judeus. Aqui tem algum judeu, né? Charles perguntou, ninguém aqui é judeu. Mas por que a gente... Aí uma outra pergunta, né, que seria feita. Por que a gente, então, não tem que se tornar judeu? Tranquilo? Você sabe por que a gente não tem que se tornar judeu? Porque Deus usou a vida de Paulo para isso, cara.
Se não fosse a vida de Paulo sendo usada nesse momento, a gente teria que fazer circuncisão depois de velho. Pô. Ia ser horrível. E a gente ia ter que fazer uma opção de coisa e um peso estaria sobre as nossas costas. E a gente ia estar sempre na dúvida assim, será que Deus está me aceitando ou não está? Será que Deus me aceita? Ou será que Ele não me aceita? Graças a Deus, né, Deus usou a vida de Paulo aí, para que a gente não tivesse que se tornar judeu. Aí sabe o que Paulo faz de modo bem inteligente? Ele pega um grego e leva com ele. Ele pega Barnabé, que é judeu, mas ele leva um grego com ele. E ele pensa assim, provavelmente, agora sou eu pensando na cabeça dele, né? Pô, vou levar esse grego aqui e vamos ver como é que esses caras vão reagir. Porque ele tem plena certeza que para o evangelho de Jesus não tem mais grego ou judeu, homem ou mulher. É isso que ele vai dizer na carta aos Gálatas. Poxa, Paulo, que é, né, considerado um machista, terrível, ele vai dizer que diante de Deus não tem homem, nem mulher, grego, nem judeu. Então ele pega um grego, Tito, e leva o grego lá, e o grego não tem circuncisão, e leva para o meio dos caras para ver o que os caras vão fazer. Não guarda sábado, não sabe o que é festa disso e daquilo, come carne de porco, costelinha, bacon, molho barbecue e tudo, e leva o cara para o berço ali do judaísmo, né, mas onde nasceu o cristianismo, e vamos ver como é que esses caras vão reagir. E ele vai perceber que ninguém obriga. Por quê? Porque o evangelho, cara, nos libertou dessa lei, cara, graças a Deus, dessa vara dessa lei. No verso 11, a gente vai ver essa passagem impressionante em que Paulo, capítulo 2, verso 11, Paulo vai repreender a Pedro. Então ainda tem esse detalhe aqui na história, que a gente só sabe por essa carta. O problema de Pedro não é um problema de heresia, é um problema de hipocrisia. Pedro se comportava com os gentios como se fosse gentio. Mas quando chegou uma hora que um grupo lá, meio esquisito, chegou na reunião, Pedro começou a andar com os judeus e se separou dos gentios. Para quê? Para não ser censurado pelos outros. Se Pedro vivia como gentio, é claro que ele entendeu o evangelho de Jesus. Beleza? Ele entende que ele não precisa mais guardar a lei mosaica para ser aceito por Deus, para ser salvo por Deus. Só que, quando chega uma galera que vai começar a chatear Pedro, prejudicar ele, aí ele resolve ficar do lado dos judeus. Paulo, na frente de todo mundo, exorta Pedro. E aí Pedro, obviamente, se arrepende como homem de Deus, né? Todo mundo é passível a errar, muitas vezes, quase todo dia, toda hora, sempre, né? Fica a lembrança. E aí Pedro se arrepende. Depois Pedro vai recomendar as cartas de Paulo, vai dizer que são inspiradas, vai dizer só que Paulo escreve umas coisas difíceis de entender, e realmente, tem hora que eu leio aqui, eu fico assim, poxa, o que Paulo está falando aqui que eu não sei? Diatribe, exatamente. Capítulo 3, a gente tem essa oposição, fé ou lei. Paulo entende que o evangelho está em jogo aqui na essência, não é uma questão de opinião, é o fundamento da casa, o fundamento do prédio. Se você tira o fundamento, o prédio vai ao chão. No que se refere à salvação, a gente é salvo somente pela fé e pelas obras de Cristo Jesus, e elas são suficientes, aleluia. John Stott diz assim, a lei diz, faça isso. O evangelho diz, Cristo fez tudo. Amém. Sempre que a lei disser para a gente, faça isso, a gente vai responder, Cristo fez tudo. Vou tentar fazer uma ilustração, não sei se vai dar certo, se der errado você vai me perdoar. Preciso de 3 voluntários que eu vou escolher. Pessoal do UP, quero adolescente aqui. Ó, pô, você, pode vir. Já se reconheceu, Pedrinho também, pode vir, né, aproveita. Janaína também, Janaína, aproveitar, todo mundo pertinho, né? Por que vocês sentaram juntos agora? Para eu escolher. Tudo voluntário, percebe? É, exatamente, foram eleitos. Então, ó, Leandro vai fazer o papel de Jesus, beleza? Aí Leandro vai ficar desse ladinho aqui, Leandro, por favor.
Cara, é o papel da sua vida, tudo bem? Você tem que brilhar agora. Voa, brilha, filho, vai, é o seu momento. Espera aqui, enquanto. Ele vai fazer o papel de Jesus. Janaína vai fazer o papel... Pô, fala um cara da história aí que seja muito mal, assim, um cara terrível, pessoa muito ruim. Sei que Janaína, né, poxa, não é essa pessoa, né? Você olha pra ela, a menina tão boazinha. Mas e aí? Cara ruim aí da história, dos livros de história. Mussolini, pô, gostei. Vou botar Hitler, pode ser? Ah, minha esposa faz isso comigo direto, não fica chateado não, Paulo. Minha esposa é assim, ela fala, eu vou por aqui ou por ali? Eu falo, por ali. Ela, não, eu vou por aqui. Aí vai com o carro. Aí eu fico, por que ela me perguntou, cara? Ah, eu vou fazer frango hoje ou faço carne assada? Eu frango. Ela, não, vou fazer carne assada. Deve ser só para me contrariar, naquela banda, só para contrariar. Pô, aqui. Janaína, Hitler. Tudo bem? Então, ó, no extremo de lá, as obras de Jesus. Tudo bem? Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. No extremo de cá, as obras de Hitler. Olha o abismo que há, cara, entre Jesus e Hitler. Até aí, você entendeu? Pedrinho vai fazer o papel do apóstolo Paulo, pode ser? É, vocês vão ter que aceitar, né? Então tá bom, pode ser. Então gostei também, eu gostei da minha própria sugestão, gostei. Ele vai fazer o papel do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na minha opinião humilde, foi assim, a pessoa mais próxima de Jesus em toda a história. O cara que, né, depois de cair do cavalo, ele se dedicou ao evangelho de Jesus. E, poxa, o apóstolo Paulo, ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi preso pelo evangelho de Jesus. E no fim da história, o apóstolo Paulo vai ser decapitado, né? A gente sabe essa parte da história também. Pô, dá um abraço em Jesus aí, cara. Aproveita, dá um abraço em Jesus. Se a gente fosse fazer uma comparação assim entre as obras, né, nossas e a obra de Cristo, a gente poderia pensar, né, que o apóstolo Paulo foi o cara que mais se aproximou de Jesus e talvez tenha sido mesmo. Mas, cara, as obras de Cristo são tão gloriosas e grandiosas e perfeitas e inalcançáveis que a diferença entre Paulo e Jesus é um abismo enorme também. E no meio dessa galera tá a gente aqui, não é isso? A gente está aqui entre Paulo e Hitler todos os dias da nossa vida. E Jesus, cara, como Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, fez aquilo que ninguém pode fazer. Eu fiz uma comparação no UP que era assim, se a gente fizesse uma competição de natação, e só que a competição... Alguém aqui nada bem? Levanta a mão aí, alguém que nade bem. Poxa, maneiro. Aí, quem mais? Humberto, né, que é campeão e tudo de natação. Pode escolher até o atleta olímpico que você quiser, Michael Phelps. Só que a competição é assim, a gente vai pular aqui em Itacoatiara e a gente vai nadar o máximo que a gente puder para chegar na África. 6.000 quilômetros. Esse é o caminho das obras, para a gente ser salvo pelas nossas próprias obras. No nosso braço, a gente tem que nadar de Itacoatiara até a África. Beleza? Esse é o intervalo entre as nossas obras e a obra de Cristo. Mas aqueles que o reconheceram como Salvador e Senhor e declararam com o próprio lábio e com o coração, esses um dia serão glorificados e se encontrarão. Pô, valeu, galera, valeu. Poxa, valeu, Jana, valeu. Eu sei que você vai estar lá com a gente também, Jana. Essa é a diferença, né, daquilo que Jesus pode fazer e daquilo que a gente pode fazer. É um intervalo gigantesco. O Evangelho é Jesus somente, essa é a boa notícia.
No capítulo 4, então, Paulo vai fazer essa comparação, Sara e Agar, e ele vai dizer assim: se vocês querem a lei, vocês vão ser filhos da escravidão para sempre. E vocês rejeitaram o evangelho de Jesus, e vocês agora estão debaixo de maldição. É interessante que aqueles que vieram de Jerusalém começaram a apontar para Moisés. E aí o que Paulo faz? De modo muito inteligente e sábio, obviamente da parte de Deus, ele busca um cara antes de Moisés, que é Abraão. E vai dizer que Abraão, antes da lei, 400 anos antes da lei, Abraão vai ser justificado pela fé. E é essa a conclusão que ele vai fazer, que vai mudar a história da igreja. No capítulo 5, ele fala desse perigo do antinomismo. E a gente vai reparar, então, que a gente não é salvo pelas obras ou pelas boas obras, mas a gente é salvo para as boas obras e para a vida no Espírito Santo de Deus. Parece que nesse raciocínio realmente antitético do apóstolo Paulo, não há espaço para que o crente tenha uma vida carnal. Essa expressão crente carnal, que já foi usada no meio evangélico, é que vocês são da Oceânica, não sei se vocês já ouviram essa expressão, crente carnal. O meio evangélico já falou sobre isso, crente carnal. Para o apóstolo Paulo isso não existe. Ou é crente que vive pelo Espírito, ou é não crente que vive pela carne. Essa é a lógica da cabeça do apóstolo Paulo. E a gente vai ler para finalizar aí o capítulo 6, verso 15. Pode ser? 6,15 aí para a gente finalizar. O apóstolo Paulo diz assim, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. E foi isso que Jesus fez com a nossa vida, graças a Deus. Amém? Vamos fazer uma oração aí para a gente finalizar? Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra nos libertou da maldição que a gente carregava, de querer sustentar a nossa vida pela nossa própria força, e querer com as nossas próprias obras, nos colocarmos diante de Ti de modo aceitável. Nós que éramos inimigos, pela cruz de Jesus, fomos feitos amigos de Deus, aleluia. Nós que um dia estávamos mortos nos nossos pecados, a Sua vida, Pai, nos alcançou através de Jesus Cristo e do Teu Espírito Santo. E a gente crê, Pai, que a gente, como Jesus ressuscitou, a gente ressuscitou para essa vida, que é uma vida no Espírito Santo de Deus, cheia do fruto do Espírito Santo de Deus, cheia de amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, paz. A gente Te louva, Senhor, porque o Senhor encheu a nossa vida disso, e a gente crê que ao longo da nossa vida a gente vai apresentar esse fruto para Ti. A gente Te louva porque um dia o Senhor resolveu nos escolher, e pela Sua própria bondade, o Senhor providenciou a nossa salvação, Pai. A gente que não tinha nada para Te apresentar, o que a gente ainda pode Te apresentar, Senhor? Senão só o nosso coração diante de Ti. Aleluia, Senhor. Obrigado pela salvação, Pai. Obrigado, porque um dia o Senhor olhou para a gente com misericórdia, Pai. Muito obrigado pela vida do Teu Filho, pela vinda do Teu Filho. Muito obrigado por cada gota desse sangue derramado, Pai. Muito obrigado pelas cicatrizes que Jesus carrega hoje. A gente Te agradece, Senhor. A gente sabe que elas foram fruto do nosso pecado, mas são a marca do nosso perdão. Aleluia, Senhor. E a gente Te louva porque um dia o Cristo foi crucificado diante dos nossos olhos também, quando o Senhor revelou o Teu Evangelho para a gente. Mesmo 2000 anos depois, a gente viu o Teu Filho crucificado, Pai, e a gente creu nessa palavra que nos libertou. A gente Te agradece por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém.